das grandes realidades da vida cristã é nós reconhecermos os méritos, o favor, a graça bendita da cruz a nosso respeito. Quando nós conseguimos reconhecer isso, não há mérito nenhum em nós. Quando conseguimos chegar a este patamar, nós entendemos algo maior para a nossa vida. Nós entendemos que Deus nos chama a essa compreensão. E ser escolhido de Deus, escolhida de Deus, é um grande privilégio. E na grande porção da vida, nós muitas vezes vivemos em questionamentos e questionamentos, contratempos e contratempos, e muitas vezes, geralmente, quando estamos nos vales da vida, questionamos, inclusive, a chamada de Deus, a escolha de Deus em nos chamar para seguirmos com Ele. Por que comigo? Por que eu? Por que logo eu cair nessa enrascada? Por que logo eu? Por que isso? Por que aquilo? E muitas vezes não compreendemos. E porque questionamos e questionamos, nos distanciamos da cruz. Nos distanciamos, inclusive, do propósito do Senhor. Mas graças a Deus, que em Cristo Jesus nos atrai para Ele. E por mais que fujamos, por mais que as consequências ou as lutas do dia a dia pareçam apagar o brilho, esse brilho é inesgotável. Não há o que possa contê-lo. E é por isso que eu e você cobramos o ânimo, levantamos e seguimos a caminhada cristã. Ser chamado por Deus, ser chamada por Deus, é um grande privilégio. E eu gostaria de falar sobre isso com você, do privilégio de ser escolhido por Deus. Essa é uma doutrina da Igreja Reformada, a doutrina da eleição, onde não há esforço qualquer do homem. Toda a motivação, todo o desejo de salvar, de resgatar, de levantar, de aprimorar, vem dos altos céus. E isto é maravilhoso. E quando encontramos esse entendimento no nosso coração, descansamos no grande presente, que é ser chamado por Deus. Eu quero convidar você para ler comigo o Evangelho de Lucas, no capítulo 3. Lucas, no capítulo 3, a partir do primeiro versículo, abra por gentileza sua Bíblia. Lucas, capítulo 3, no primeiro versículo da palavra do Senhor. Lucas capítulo 3, a partir do primeiro versículo, diz a palavra de Deus. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Felipe, tetrarca da região da Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a vizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão. Porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produzir bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Então, as multidões o interrogavam, dizendo: que havemos, pois, de fazer?
Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também publicanos para serem batizados e perguntaram-lhe: mestre, que havemos de fazer? Respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Também os soldados lhe perguntaram: e nós, que faremos? E ele lhes disse: a ninguém maltrateis, não deis denúncia falsa, e contentai-vos com o vosso soldo. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, porventura, o próprio Cristo. Disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Pai bendito, nós te agradecemos por esta palavra, pelo privilégio de lê-la, e agora te pedimos um outro nobre privilégio, de compreendê-la. Nós nos curvamos diante do Senhor. Ao lermos sobre esta chamada, ao refletirmos nesta manhã sobre o nosso chamado, nós te suplicamos, Senhor, dá-nos entendimento, encoraja-nos e faz-nos com uma fé mais encorpada, mais nutrida de esperança, convicção e também de deleite e descanso no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Nós todos sabemos da chamada de Deus para João. Nós todos entendemos o que Deus havia feito através de um grande milagre na casa do seu pai. Como era o nome do pai de João? Zacarias, que era sacerdote, casado com a dona Isabel. E o Senhor tinha algo espetacular para fazer naquela casa e através daquele grande milagre. A vida de Zacarias e Isabel era de adorar ao Senhor, de bendizer ao Senhor, e agora eles, tendo este bebê, tendo este menino, você sabe da história que o Zacarias ficou cego, né? É mudo, muito bem, ficou mudo, e depois então, como era costume colocar o nome de algum antepassado, alguém da família, Zacarias quebra isso e coloca o nome dele de João. E a posteriori, conforme o seu ministério avança, ele começa a ser chamado de João o Batista, porque ele era o João que batizava. O chamado de João, irmãos, é um chamado que tem a ver com a minha vida e com a sua vida. Se nós olharmos para a história da igreja, nós vamos ver o Senhor chamando a igreja para viver coisas novas. Tirou o povo da tranquilidade de Arã e levou o povo para Ur dos Caldeus. Tirou o povo daquela vida tranquila ali e agora leva o povo para o Egito. Tirou o povo do Egito para agora viver os desafios de 40 anos no deserto para viver o novo, na terra prometida. Tirou o povo da terra prometida, conduziu o povo para o cativeiro, o reino do norte para o cativeiro assírio, o reino do sul para o cativeiro babilônico. Tirou o povo do cativeiro para o povo viver um novo status, um novo estilo de vida, ou a retomada de um estilo de vida. Quando Deus vai chamando servos e servas, quando Deus chama o povo, assim como ele fala, e acho linda essa poética expressão de Samuel, que Deus tirou Davi de detrás das malhadas e o colocou como testa ou a testa do povo. Nós vamos vendo como Deus vai fazendo as coisas, e uma das questões sobre chamar, sobre ser escolhido, ou de ser chamado por Deus para uma missão, tem a ver com algo importante para a nossa vida. Em primeiro lugar, ser chamado por Deus, ser escolhido por Deus, é ser tirado do anonimato. Deus não quer que eu e você sejamos anônimos. O que é uma pessoa anônima? Você já recebeu uma ligação anônima? O que é uma ligação anônima?
Eu não sei de quem é. Eu não sei de onde vem. Deus nos chama, então, para não sermos anônimos. Para que eu e você agora cresçamos, apareçamos ou transpareçamos a sua glória através, então, do bom viver da vida cristã. E João agora, depois de sair, então, para o deserto, ser criado no deserto, ficar no deserto, enquanto lá no templo, enquanto na sinagoga, a palavra é pregada, a palavra anunciada, agora Deus traz a palavra para aqueles que são anônimos, para aqueles que vivem nos desertos, para aqueles que não participam da sinagoga. O evangelho agora deixa de ser anônimo a estas vidas, e estas vidas conhecem a verdade. E o texto que nós lemos, você bem percebeu, de grandes questionamentos que as pessoas vão fazendo. O que faremos? O que faremos? Como faremos? De que forma faremos? E João sempre dando uma resposta ao coração do povo de Deus. O Deus que eu e você servimos, o Deus que chamou a igreja, chamou-a também para tirá-la do anonimato. Deus não te chamou para ficar anônimo. Deus não te chamou para ficar escondido. Deus não te chamou para você ficar parado. Deus chamou a igreja para viver altaneiramente nele. O grande problema é que eu e você não queremos esse desafio. Porque esse desafio começa com João pregando aonde? Na capital, no shopping. Não! Nos lugares ermos, nos lugares desertos, nos lugares difíceis da vida, Deus nos chama a sair do anonimato. Sabe onde é o deserto? Minha e sua casa. Que isso, pastor? Sim! Porque nós devemos deixar o anonimato a partir da nossa casa. O texto diz para nós, numa citação do profeta Isaías, que agora João deve sair e proclamar. Até então, ele é um menino, até então ele está sendo criado agora para ser um sacerdote como seu pai, mas Deus tem algo mais, Deus está tirando João do anonimato para ele agora se tornar um profeta. Você está entendendo o que Deus está te falando? Para você sair desse anonimato, para você se mover, para você entender que o tempo já chegou. Jesus estava ainda crescendo, você sabe disso, que eles nasceram por poucos meses de diferença. Jesus está se preparando, João está se preparando, mas agora chegou o tempo sobremodo excelente do Senhor e agora é hora de agir. Nós lemos em Gálatas capítulo 4, que Jesus veio no tempo certo, no pleroma da vida. E agora tudo está acontecendo. Com João não é diferente. Deus tirou o João do anonimato. Deus tirou o João de andar e de pregar tão somente no deserto. E vai colocar João lá dentro do palácio para apontar o dedo para Herodes. Põe em ordem a sua casa. Está tudo errado o que você está fazendo. Deus está nos tirando do anonimato. Esse é o convite, aliás, esta é a convocação que Deus faz a cada um de nós. A convocação para sair do anonimato. A convocação para eu e você não sermos mais dupla, ou termos dupla jornada, ou dupla vida. Uma vida aqui, uma vida acolá. Uma vida em casa, uma vida na igreja. Uma vida na igreja, uma vida na sociedade. Uma vida na igreja, uma vida no trabalho. Uma vida na igreja, uma vida na escola. Uma vida na escola diferente da vida da igreja. Uma vida diferente, no lar diferente da vida da igreja. Como? Deus está chamando a sua igreja para sair do anonimato. Deus está chamando o seu povo para o despertamento. Deus está chamando o seu povo para agora tomar posição. Deus está chamando eu e você para agora pregar o evangelho. O texto diz para nós, depois de Lucas pontuar e falar aqui, quando ele começa a narrar que aconteceu no reinado de Tibério César, olha para o texto, versículo 1, onde Pôncio Pilatos era o governador da Judéia, Herodes era o tetrarca da Galiléia, Filipe, tetrarca da região da Itureia, Traconites, Lisânias, tetrarca de Abilene. O que ele quer fazer com isso? Ele quer marcar a cronologia do tempo. Chegou o tempo. E quando foi isso? Quando fulano estava no governo, quando fulano era o governador, quando fulano era o sumo sacerdote, Deus quer também mostrar para você que o tempo chegou. Deus está marcando sim, e Deus dá a cadência no meu e no seu coração para que esse tempo se mostre a mim e a você.
Sobremodo excelente. É a hora. Já não dá mais tempo, irmãos. Já não dá mais tempo para a igreja não crer. Já não dá mais tempo para a igreja ficar fria, morna. Já não dá mais tempo para eu ficar nesse alto e baixo. Não há mais tempo para eu agora ficar aqui parado. Eu e você somos convocados ministerialmente para pregar o chamado que Deus nos deu. Para quê? Olha para o texto. Olha o que Isaías diz. Voz do que clama no deserto. Para nós prepararmos o caminho. Não da chegada, mas da volta de Jesus. Jesus está voltando. A igreja foi tirada do anonimato com a morte de Jesus. Os discípulos aprisionados. Jesus se apresenta aos discípulos. Agora os discípulos são encorajados. Jesus dá uma palavra para os discípulos. Permaneçam em Jerusalém até que do alto sejais revestidos. E depois, sim, vocês vão ser minhas testemunhas por todo o mundo. Isso vai acontecer. Há um tempo de Deus já te preparando, há tempo Deus está te preparando, te preparando, te preparando, só que agora não cabe mais desculpa, só que agora não cabe mais esquiva, é hora de você colocar a mão no arado, é hora de você pregar o que Deus pode fazer, é hora de nós pregarmos o que o texto diz, todo vale será aterrado e será nivelado, olha para o texto, versículo 5. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados. Uma igreja reta, uma igreja que obedece, uma igreja que honra, uma igreja que adora, uma igreja que sabe o que está fazendo. E o melhor de tudo, tudo que é escabroso, escorregadio, enlamaçado, vai sair para a glória do Senhor. Deus está chamando a igreja para a santidade. Deus está chamando a igreja para viver esta salvação. Deus está chamando eu e você para agora não somente provarmos dessa salvação, mas agora falarmos dessa salvação, anunciarmos essa salvação. Pois o versículo 6 ele diz o quê? E toda a carne verá a salvação em Deus. Esse é o chamado, irmãos. Esse é o chamado para a igreja, para que eu e você, então, saiamos do anonimato. Chega de ficar terceirizando, chega de esperar o outro, chega de esperar o outro orar, chega de esperar o outro pregar, chega de esperar o outro cantar, o outro louvar, o outro tocar, chega de esperar tudo. Comece a dispor o seu coração. Deus está nos chamando para nos levantar. Deus está chamando a igreja para ser encorajada por Ele e ver milagres, ver coisas grandiosas acontecendo, porque o texto na sequência, no versículo 7, lê aí, dizia ele pregava as multidões saíam para serem... O batismo de João tinha duas perspectivas. A primeira perspectiva, ela é uma perspectiva de arrependimento, de conversão. E a segunda perspectiva que eu e você temos que entender é que o arrependimento, a confissão, a conversão, ela faz com que o coração entenda o que é perdão de Cristo. Como Gabriel orou hoje. De nós entendermos o que é a misericórdia de Deus sobre nós. João, então, está pregando isso, apesar de um jeito peculiar, dócil, raça de víboras. Apesar desse jeito de pregar, que está aí no versículo 7, ele diz algo para a igreja. O Espírito Santo diz algo para nós, sairmos deste anonimato e produzirmos frutos dignos de arrependimento. E não comeceis, olha para o texto, versículo 8, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, eu não preciso, mas já tem fulano que faz, fulano já fez, já tem Beltrano. Deus está falando que esta chamada, no coletivo, se faz individual na sua vida. É a sua responsabilidade, igreja. Quem é a igreja aqui? Eu e você. Nós somos igreja. Somos igreja só quando estamos juntos? Somos igreja em qualquer lugar, em qualquer hora. Sabe por quê? Porque somos igreja porque temos Cristo.
Ele é o Senhor da nossa vida, Senhor da nossa história. E Ele nos convoca a essa nova produção. Ele nos convoca a sair desse anonimato. Ele nos convoca agora a fazer. Ele nos convoca agora a provocar uma diferença de ambiente onde quer que eu esteja, onde quer que você esteja. Porque João abalou o deserto. Se você continuar lendo o texto, você vai ver que as multidões, versículo 10, as multidões iam até ele para interrogá-lo. Qual que era a indagação do povo? O que eu vou fazer? Se arrepende. Muda a sua vida. Transforma a sua história. Mas as pessoas viam essa autoridade no chamado de João, porque ele estava vivendo o seu chamado. Ele saiu do anonimato e está vivendo essa verdade. Tem um monte de crente que ninguém sabe que é crente, nem gente da igreja sabe que você é crente. Fulano é crente? Não, fulano é visitante só na igreja. Não, é crente já, faz 38 anos. É sério essa chamada? Sair do anonimato? Sair da esquiva? Sair do esquenta-banco? Deus está chamando você, meu irmão. Ele não salvou você para você ficar sentadinho. Ou como falamos hoje, nós queremos ouvir a milícia celeste cantando, falamos na escola dominical. Deus não chamou a gente só para isso, não. Para isso também. Porque Ele chamou-nos para viver aqui. Viver aqui como? Como uma igreja que é militante, que trabalha, que luta para se transformar numa igreja triunfante, lá na glória, que venceu. Deus nos chamou para isso. Jesus saiu do anonimato. Depois de 30 anos preparatórios, Jesus saiu do anonimato. Depois de tanto tempo se preparando, João saiu do anonimato. Depois de tanto tempo se preparando, Davi saiu do anonimato. Depois de tanto tempo se preparando, Abraão saiu do anonimato. Depois de tanto tempo sendo forjado por Deus, Paulo saiu do anonimato. Por mais que Paulo fosse famosinho, vamos pensar que Paulo era um youtuber iniciante. Cadê a Luciele? Comprava seguidor. Não que ela compre, ela estava falando que tem gente que compra. Tem um monte de gente que compra seguidor. Seguidor da onde? Seguidor da Arábia, seguidor até do outro planeta. Quem segue eu? O astro lá do... Nem tem. Deus chama a gente para sair do anonimato, irmãos. Deus nos chama então para nós agora despertarmos para essa realidade de em todo tempo as pessoas agora, por causa do evangelho, por causa da verdade que está em nós, que sai de nós, que purifica e até perfuma o ambiente onde estamos, as pessoas, as multidões, versículo 10 diz que as multidões diziam isso. Os publicanos, versículo 12, iam para ser batizados e perguntavam. Também os soldados iam e perguntavam. Até os soldados lá, Ricardo. Glória a Deus. Deus pode fazer isso aonde, irmãos? Deus pode fazer isso na sua casa, na sua igreja, no seu trabalho, na faculdade, na praça, na quermesse, onde mais? Na festa, onde for, Deus pode transformar. Deus está falando para você sair do anonimato e fazer ou viver coisas dignas que elucidam a presença e também o poder de Deus salvífico na minha vida e na sua vida. Saia do anonimato. Nós estamos aqui na igreja com uma oportunidade de você sair do anonimato. De você mandar uma oração para alguém. Já mandou? Recebi só uma. Tem 100 pessoas aqui, uma só que mandou. Eu também quero receber oração. Manda para mim. Pastor, orei mesmo. Hein? Glória a Deus. Aliás, 2. Recebi 2. Manda. Mas não manda só para mim, não. Manda para o seu irmão, para a sua irmã. Ore com ele, ore com ela. Fale de Deus. Viva Jesus. Queira o Senhor. Lembra de domingo passado? O seu coração não arde pelo evangelho? Deus não abriu seus olhos ainda? Você é salvo e está fazendo o quê aqui? Eu vim aqui porque toda vez que eu venho aqui eu esquento um lugar. E o que mais? E o que mais? A igreja não tinha, meus irmãos, teto. A igreja é feita de pessoas. E Deus está te chamando para isso, para viver essa grande realidade. Nós vemos na história, nós vimos vários personagens, vários tipos de missionários que têm feito a obra do Senhor no correr dos anos. Homens e mulheres que deixaram tudo
porque Deus os tirou do anonimato. Pessoas que estavam lá como mais um na história, mais um na fila do pão, e Deus mudou tudo. O Evangelho chegou até nós aqui porque parecia que aquele Ashbel Green Summit era mais um na sala. Ele tinha um chamado. E Deus o trouxe para o Brasil. E é por isso que nós somos presbiterianos, aqui no Brasil. Deus chamou pessoas, irmãos. Deus não está preocupado com a avalanche ou a o avassalador crescimento das mídias sociais. Deus está preocupado com o avassalador crescimento da sua vida espiritual. Deus não está preocupado com quantos seguidores você quer ter. Deus está preocupado e quer te usar para levar seguidores a Ele. Esse é o nosso papel. Jesus é anônimo para um monte de gente. Essa graça redentora que eu e você cantamos, celebramos, lemos na palavra, quantas pessoas não a conhecem? Quantas pessoas estão no equívoco da vida? E Deus então fez tudo isso, moveu toda a vida dessa família para que tudo isso acontecesse? Sim, fez tudo isso. E o melhor de tudo isso, João era um trabalhador nas redes sociais de Jesus. Olha para o texto. Atualizando essa mensagem aí, não estou atualizando a Bíblia, tá? Por favor, só estou conjecturando com os dias de hoje. Versículo 16. Disse João a todos, eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso que eu. Eu não sou nada, filho. Eu só falo dele. Lembra dele falando lá no evangelho do outro João? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do qual eu não sou digno de desatar-lhes as sandálias dos pés. O que você vai fazer com a sua vida cristã? O que nós vamos fazer com a nossa vida? A vida de hoje, como é que é? Nem sei que época que era. Acho que é na época dos anos 70. Drogas, sexo e rock and roll. E a vida do crente é o quê? Oba-oba, parado. O que é a vida nossa, irmãos? A nossa vida tem que ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É a nossa vida. É a nossa motivação. E Deus nos chama, nos conclama como igreja para sairmos deste anonimato. Para que eu e você agora nos engajemos na obra do Senhor, para que eu e você agora nos apeguemos à verdade, para que eu e você agora preguemos no deserto, porque tem pessoas que estão no deserto da vida, o deserto é lugar de solidão, o deserto é lugar de desobediência, mas também no deserto é o lugar onde as pessoas vão reconhecer a graça do Senhor, vão conhecer a fidelidade de Jesus. Se você está no deserto é para pregar, não é para você viver isso não, você tem que viver o novo do Senhor. Repara esse muro, levanta esse muro, tire as brechas da sua vida e agora comece a ser uma pessoa que dá luz a Cristo, ao Evangelho, que reflete a glória do Senhor neste mundo tenebroso. Esse é o convite, essa é a convocação para a igreja, para que eu e você entendamos o que Deus fez por nós. Para que eu e você entendamos que Jesus, como cantamos aqui, deixou a sua glória, veio ao mundo como homem. Filipenses capítulo 2 é o hino cristocêntrico que fala disso. Obedeceu, ou foi obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que todo joelho nos céus e na terra e debaixo da terra proclame uma só coisa, que Jesus Cristo é o Senhor. A igreja foi chamada para esse momento. A igreja lá de Atos dos Apóstolos foi chamada para aquele momento, para sair do anonimato e pregar o Evangelho. E pregando o Evangelho, as pessoas se rendiam aos pés do Senhor. O que nós faremos? Arrependei-vos. Se você olhar a perspectiva da pregação de João Batista, olhar a perspectiva da pregação do apóstolo Pedro naquele dia do Pentecostes, arrependei-vos.
Deem frutos dignos de arrependimento. Mostrem que vocês mudaram. Reconheçam a glória do Senhor. Reconheçam o sangue do Cordeiro. Reconheçam o sacrifício da cruz. Reconheçam o amor de Cristo. Reconheçam o favor de Deus em te chamar. Você é indigno, indigna, que o Senhor resgatou, lavou-te. Você que estava enlamaçado, o Senhor te resgatou. Colocou seus pés sobre a rocha para você agora dar frutos. Dê frutos. Eu e você devemos dar frutos dignos desse arrependimento. Ah, mas é tão difícil. O que que o João escreve? Que toda árvore que dá fruto, ele faz o que com ela? Ele vai podando. E dói. E dói. E é por isso que a gente tem luta. É por isso que você tem dificuldade aqui, porque Deus está te lapidando para você dar mais fruto. Mais fruto. Mais fruto. Nós não queremos sofrer, nós não queremos passar por angústia, nós não queremos passar por perseguição, mas é o que a palavra diz que eu e você passaremos sim. Passe dando glória a Deus. Pare de murmurar, para de andar como desviado, para de andar como mundano, como ímpio, e ande como o Senhor requer que você ande. Dando frutos de arrependimento, mudando a sua vida, restaurando ou reparando brechas, tratando pessoas, falando no deserto de arrependimento, falando nos desertos de fidelidade. Fidelidade só existe num lugar, fidelidade não é só no casamento que tem, fidelidade não é só numa boa amizade, fidelidade não é só num trabalho, fidelidade acima de tudo é ao Senhor. Ao Senhor. Seja fiel ao Senhor. Honre ao Senhor em todo o tempo. Pegue esse princípio, viva o princípio da fidelidade, seja ele moralmente, seja ele eticamente, viva para a glória do Senhor. Vivamos, pois, para a glória do nosso Deus. Há uma transformação agora no ambiente. O ambiente, depois que Deus tira João do anonimato, é diferente. O ambiente onde Jesus agora sai do anonimato é diferente. Porque agora, além de arrependimento, conversões, agora começa a acontecer curas. Cura na vida de um, cura na vida de outro, acontece isso, acontece aquilo. E quando as pessoas pensam que elas estão no anonimato, que Deus não as enxerga, não as vê. Eu gosto muito da história de Mefibosete. Ele mora longe, ele mora lá em Lodebar, o lugar dos esquecidos. Mas Deus tinha um chamado para ele, para sentar na mesa, para banquetear com o rei. Espera. Se você em cada situação da sua vida se sente assim também, eu sou um anônimo, eu sou uma anônima, parece que Deus não me vê, parece que Deus não enxerga. O tempo sobremodo excelente, o Senhor te tira do monturo e te assenta entre os príncipes. O tempo é de Deus. Não murmure. Não murmure. E a palavra de hoje, então, para o meu e para o seu coração é esta. Saia ou saiamos do anonimato. Quem te chamou para sair do anonimato é o Senhor. Mas ele me chamou hoje? Não. Jeremias capítulo 1. Desde o ventre da sua mãe eu já tinha te chamado. Ezequiel capítulo 1. Eu já havia te escolhido. Daniel, eu vou falar todos os outros aqui para você, você sabe. Até chegar no seu nome. Deus te chamou. Deus te escolheu. E Deus escolheu você para estar aqui hoje, para ouvir isso. Que você não está vindo aqui porque é a sua vontade. Ah, hoje me deu vontade, eu vou. Deus te atraiu para cá para falar desse chamado para a sua vida, que você é diferente. Você não é igual aos outros. Deus mostra isso claramente a cada um de nós. E agora, eu e você devemos fazer o quê? Pregar a Cristo. Nós não somos o Cristo. Nós anunciamos o Cristo, o Todo-Poderoso. João continua a exaltar o Senhor, pregar o Evangelho, e João vai ter um grande privilégio. De enquanto prega o Evangelho, de quanto anuncia o Evangelho, olha comigo nesse mesmo capítulo aí. Versículo 21. E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, os céus se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu. Tu és o meu filho amado. Em ti eu tenho prazer. O que Jesus fala
Ou o que Deus fala quando nos chama? Vem para cá, pecador. Vem para cá, pecadora. É a mesma expressão para nós. A diferença é que eu e você não somos salvadores de nada. Nós somos alvo dessa salvação. Mas Ele olha para nós e nos vê assim. Você é meu filho amado, minha filha amada, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Cumpra a sua missão. O decorrer da história de João você já entendeu. Que ao fim de tudo, João perde a cabeça. Mas ganha a coroa. Parece contraditório, né? Perdeu a cabeça para ganhar a coroa. Lembra do que a palavra diz para nós, o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo? Já agora a minha coroa está preparada. Você já tem uma coroa preparada. Vai desistir dela? Vai parar? Não. Deus te chama para sair do anonimato. Saia deste anonimato. Saia dessa inquietação. Saia desse pé em duas canoas. Ora quer, ora não quer. Assuma o compromisso com Jesus e a sua vida será deleitosa. Embora tenha luta, embora tenha problema, embora tenha aquilo e aquilo outro, você vai continuar tendo problema sim. Mas você vai também continuar tendo o quê? Prazer interior, paz interior. A paz que excede todo entendimento. Sai do anonimato, meu irmão. Olha para a igreja, olha para tantas pessoas que saíram do anonimato. Pessoas improváveis, como Ruth. Aquela mulher era improvável. E o que dizer daquela moça, como é que é o nome dela? Que morava em cima do muro, que salvou os espias? O que ela era mesmo? Deus pode transformar até uma prostituta. Deus pode transformar qualquer tipo de doença. Deus pode restaurar a nossa sorte. E é por isso então que o salmista diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as correntes do Negueb. O Negueb é um lugar de deserto, irmãos. Mas Deus faz derreter as geleiras, e aquelas geleiras derretendo formam o que os historiadores chamam de uades. Os uades são as geleiras derretendo, formando pequenos rios, e no meio do deserto, uma grande floresta. Só o Senhor pode fazer isso. E Deus quer fazer isso com o meu e com o seu coração. Você foi chamado para isso. E o que eu vou fazer com as minhas dificuldades? Vai lançar sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Confie em Deus. Confiemos no Senhor em todo o tempo. Deus te chama, Deus te escolheu para sair do anonimato. O Senhor nos dê graça. Vamos orar? Nos preparar para a ceia do Senhor? Convidar o nosso seminarista para orar por nós? Enquanto já nos preparamos para a ceia do Senhor. Bondoso Senhor, muito obrigado, Jesus, por essa palavra que veio de encontro ao nosso coração. Só Tu tens as palavras de vida eterna, Jesus. Aqui se encontra o Teu povo, Pai, quebrantado. Em nome de Jesus, Pai, nós vamos cumprir o Teu chamado. Nós olhamos a Tua palavra, a Tua verdade. Mateus capítulo 8 diz que nós devemos proclamar o Teu Evangelho. E tudo que viemos a fazer, Deus, façamos para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, nós devemos sair daqui nesta manhã, entendendo, ó Deus, que nós devemos nos dispor, sair do anonimato, Pai, e servir ao Senhor para a Tua glória. Em nome de Jesus, às vezes, Deus, nós parecemos que somos egoístas, porque recebemos a dádiva da salvação
e não queremos compartilhar o Deus que transforma, o Deus que liberta, o Deus que restaura, o Deus que traz vida. Deus, que em nome de Jesus nós venhamos viver com intensidade o teu amor, compartilhando e vivendo o teu ide. Amém, Senhor. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Nós venhamos, ó Pai, nos dispor e servir a Deus com os nossos dons e talentos na tua casa, onde quer que nós venhamos estar. Nos ajude. Em nome de Jesus, Pai, nos ajude, nos dê força para cumprir o teu chamado. Todos nós que estamos aqui temos o chamado do Senhor. E que o Senhor abra os nossos olhos espirituais para que possamos viver o melhor do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.